Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, a favor do seu lar, da sua família. E o propósito e objetivo deste programa é levar ao seu coração as verdades da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que você creia, para que você tenha a esperança da vida eterna, mediante a aceitação do Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Este programa é este propósito e você pode entrar em contato conosco, pode fazer o seu pedido de oração através dos endereços que você tem na sua tela, e nós queremos orar a seu favor e orar também a favor dos seus familiares. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, e estaremos dentro de alguns instantes formando a cadeia da prece poderosa, quando eu estarei orando a seu favor e a favor de todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 nos diz: E Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esta colocação aqui do profeta Elias, o maior profeta do Velho Testamento, o profeta Elias, que desafiou os profetas de Baal e também da deusa Astarote, a deusa e o deus da rainha Jezabel. Quando todo Israel estava já corrompido na idolatria, as 10 tribos do norte se envolveram na idolatria. Jeroboão introduziu a adoração ao bezerro de ouro. Eles ficaram 400 anos escravos no Egito e depois foram tirados com mão forte do Egito por Deus, o Criador, mediante a promessa que Deus havia feito a Abraão de abençoar a sua descendência e todas as nações da terra. Deus começou a trabalhar, como Deus continua trabalhando, para salvar o mais vil dos pecadores. Elias foi o profeta que, quando o povo todo se corrompeu, nessa idolatria que a rainha Jezabel implantou, de adoração ao deus Baal e também da deusa Astarote,
sempre há um Deus e uma deusa acompanhando. Precisamos crer num Deus vivo e poderoso. O que diz a palavra de Deus? Que o Salmo de número 115, na minha Bíblia, Salmo 115, na Bíblia da edição paulina, da edição católica romana, é o Salmo 113, que fala o seguinte: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o Deus? Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará aos que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, e vós e a vossos filhos. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem e aqueles que o adoram. Qual Deus você escolhe? O Deus vivo? O Deus que você pode falar com Ele e Ele responde a você? Ou você quer um Deus que você compra no mercado? Só mesmo tem vida aqueles que adoram o Deus vivo e Deus da verdade. Elias deparou com esta nação de Israel, as 10 tribos de Israel, envolvida na idolatria, de adoração a esses deuses que não eram deuses, eram apenas figuras, eram apenas ídolos. E Elias, o profeta, ele desafiou os profetas de Baal para demonstração de quem era verdadeiramente Deus. Se Baal fosse Deus, Baal ia responder. Mas se não fosse o Deus vivo, o Deus Criador, iria responder. E Elias orou. Os profetas, primeiramente de Baal, 400 profetas oraram, clamaram, pediram:
se cortaram e não houve nenhuma resposta. E depois foi a vez de Elias clamar ao seu Deus. Elias mandou jogar água num rego. Elias mandou fazer tudo e clamou ao Senhor. E o Senhor respondeu com fogo, lambeu a água do rego. Deus respondeu à oração, o clamor de Elias. E então todo o povo pôde declarar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas, mesmo clamando, reconhecendo que só o Senhor era Deus, eles não apoiaram Elias. Há muitos que passam por uma euforia religiosa. Há muitos que passam por um momento religioso de euforia, mas sem conhecer a Deus, sem entregar a vida a Deus, muitos buscando interesses pessoais, muitos buscando coisas deste mundo. Olha, Satanás ofereceu a Jesus na tentação todos os reinos deste mundo, bastasse que Jesus o adorasse. Só isto. Satanás tem posse. Então, não existe nada, absolutamente nada, dentro da prática comercial, industrial, não existe milagres. Existe muito trabalho, existe muita persistência, e existe tempo, existe prazo para se concretizar uma empresa, um comércio, um negócio. Nada vem da noite para o dia. Mas quando se envolve com coisas malignas, demoníacas, as pessoas ficam eufóricas, pensam que o inimigo está lhe dando coisas. Não está, ele vai cobrar muito caro. Elias, ele se cansou, porque após muitas batalhas, Elias era o maior profeta, mas era um homem como qualquer outro homem. Era um homem de Deus, um profeta de Deus, que dependia de Deus, da graça de Deus. Mas chegou um momento que Elias se cansou. Elias, tomado de cansaço, desânimo, normal e natural por qualquer ser humano, tristeza, orou, pedindo a Deus que Ele o dispensasse do pesado ministério profético e o deixasse partir para o descanso celestial. Elias não pediu a morte. Nós temos problemas hoje dentro da esfera evangélica com questões espirituais e com questões sérias de suicídios que a mídia está apresentando a todos. Pastor de posição, pastora de posição, que de repente partem para um suicídio. Isto decorrente de uma mensagem que já correu e corre ainda pela internet, que o profeta Elias teve depressão. Essa palavra depressão, ela é utilizada pela medicina para justificar um comportamento que a medicina não tem resposta para ele. Um comportamento individual, seja do homem, da mulher, ou do moço, da moça, num estado de desânimo, de desespero, de não querer mover nada. E então entra a questão depressão. Mas esta palavra eu a transfiro para opressão maligna. Esta é uma questão espiritual.
As pessoas não querem Deus, não querem Jesus. Elas querem algo que venha dentro daquilo que é do seu interesse. Deus não está atendendo interesses. Deus enviou o seu único Filho, amado Jesus Cristo, para que a sua aliança com Abraão se cumprisse. A aliança de Abraão com Abraão foi de abençoar a descendência de Abraão, que são os judeus, e abençoar todas as nações da terra. E foi através de Cristo que todas as nações da terra, pelo trabalho evangelista do apóstolo Paulo, que alcançaram e conheceram a Cristo. E hoje, nos nossos dias, século 21, é um cristianismo de fantasia, é um cristianismo de nome, sem compromisso, porque o cristão é aquele que é gerado em Cristo Jesus, é aquele ou aquela que se torna um discípulo de Jesus e vai para a batalha, para ganhar almas para o reino de Deus, para o Senhor Jesus. E com isto, vem muitas lutas. Assim como o profeta Elias passou por essas situações, também o apóstolo Paulo, ele também passou por muitas situações. E o apóstolo Paulo, quando afirmou ter desejo de partir e estar com Cristo, conforme escreveu em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que ele, Paulo, o apóstolo, gostaria de partir para estar com Cristo, que seria muito melhor. Mas por amor às almas, ele tinha preferência para ficar na carne, mesmo nas lutas, nas adversidades, mesmo passando por muitas situações, que é nos registrado, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, 1 Coríntios 10, 13, nos diz, Paulo escreve à igreja de Corinto: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Já na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 9, Paulo faz a seguinte apresentação. Capítulo 9, versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, diz Paulo, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos. Isto é natural, é normal que aconteça com um servo de Deus, com uma serva de Deus, um desespero pelas tribulações, pelas adversidades. Mas nunca, jamais, nos é mostrado que alguém tenha condição de tirar a própria vida, a qual pertence a Deus. Para que isto ocorra, é porque, como já vimos no programa anterior,
Saul se afastou de Deus e deu lugar para o inimigo. Quando algo catastrófico vem a ocorrer, não importa a posição que seja ocupada, não importa aonde esteja, é sinal que não houve apego com Deus, é sinal que não houve aquela busca, algo estava errado. E isto traz uma tragédia na família, traz uma tragédia na igreja, traz uma tragédia para os incrédulos, traz uma tragédia generalizada que só mesmo Satanás pode prover. Porque muitos, talvez vendo a sua liderança tomando uma atitude desta, aqueles mais fracos também poderão querer tomar a mesma atitude, achando que estarão agindo corretamente. O suicídio é obra maligna, diabólica. E as pessoas, como já temos estudos da psiquiatria, da psicologia e muitos outros campos da área da mente, inclusive, não se chega numa conclusão por causa do comportamento. Mas uma coisa é certa, houve um descontrole, segundo a ciência emocional, mas não é um descontrole emocional, é um descontrole espiritual. Por isso que nos é apresentado pela OMS que as religiões dão um apoio para que não haja um aumento no suicídio. Mas agora estamos deparando com estas situações dentro das igrejas evangélicas. Por que isto está ocorrendo? É porque o evangelho está sendo distorcido. O evangelho está sendo mistificado. As pessoas estão deixando o verdadeiro evangelho e estão se envolvendo com coisas que não têm nada a ver com o evangelho. Estão criando um outro evangelho, como escreve Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, mesmo que um anjo desça dos céus e pregue um outro evangelho, além daquele que eu tenho pregado, diz Paulo, seja este anjo maldito, porque está trazendo uma mensagem, um outro evangelho, uma mentira, uma falsidade. Cuidado! Olhe para Cristo, olhe para a palavra de Deus, não saia daquilo que os apóstolos pregaram, não aceite outra pregação, não aceite outra mensagem, não aceite, porque isto não é de Deus. É o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja. Mas a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, mas a igreja é constituída mediante a aceitação de Cristo. Há muitos movimentos religiosos que estão dando toda competência ao Espírito Santo, e Jesus nem se fala dele. É Jesus quem salva, é Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem transforma uma vida. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus, é a unção na vida daquele que é salvo em Cristo. O Espírito Santo não vai morar numa vida que não tenha recebido Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. São espíritos estranhos, espíritos que imitam a igreja, são espíritos que trazem tragédias e depois trazem escândalos. É necessário se ater a Deus, a sua palavra e as verdades do Evangelho, para que você possa saber que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode estar em um momento de choro, momento de provações, momento de tristeza, como esteve Elias, esteve também o apóstolo Paulo, estiveram também, como escreve o escritor aos Hebreus, que é melhor e é muito melhor, os heróis ali da fé de Hebreus que gostariam, desejavam uma pátria melhor, isto é,
a celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Esse é o desejo do salvo, da salva em Cristo. Estar com Cristo é muito melhor, mas enquanto estamos neste mundo, estamos numa batalha, e esta batalha é contra Satanás, os seus anjos e todos aqueles que são manipulados por eles. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você e por você. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, que forma comigo esta cadeia da prece poderosa, toca, Senhor Jesus, nesta hora, poderosamente, por sobre cada vida, por sobre cada coração, remove barreiras, remove empecilhos, remove, Senhor, toda obra maligna, obras de feitiçarias, obra de macumbaria, espírito de morte, em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora deste corpo, desta vida, em nome do Senhor Jesus. Seja, Senhor, a tua bênção por sobre esta casa, seja a tua bênção por sobre este lar, seja a tua bênção por sobre essa família, seja a tua bênção por sobre esta vida, Senhor, que está crendo nessa tua palavra. Abra as portas da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém.